Como eu aprendi com aquele louvor. Como eu cantei aquele louvor em casa, falando: Senhor, me refaz. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Me refaz, Senhor. Eu sou esta pessoa que está na mão do oleiro. Talvez você possa: não, pastor, você já é um vaso formado. Não, eu continuo na mão do oleiro. Ainda tem muita coisa que precisa ser tirada. Tem muita coisa nesse barro que está sendo formado, que precisa ser tirado. E no processo de produção do vaso, a primeira coisa que é feito, o barro ele tem que ser escolhido pelo oleiro e levado para a olaria. O primeiro processo, quando alguém vai mexer com barro, ele vai lá, escolhe o barro que ele quer trabalhar. O barro talvez está no sol, está ressecado, está duro. Então o oleiro vai lá, pega o barro, traz para a olaria. E aí começa o processo naquele barro. Interessante que a primeira atitude do oleiro sobre o barro, sabe qual é? Jogar água. Jogar água sobre o barro seco. O barro fica em um local separado, só recebendo água, pois o oleiro não molda barro duro. Vai pegando a mensagem. Você foi tirado lá, aquele barrão duro, né? Aí você é posto aqui dentro da olaria. E Deus então começa a jogar a água do Espírito sobre você. Aleluia. E você vai amolecendo. E o primeiro processo que a água faz, sabe qual que é? É diminuir o tamanho do barro. Consegue entender? O barro está seco, ele recebe água, então ele murcha, ele diminui o seu tamanho. E não só na água, até mesmo no processo de amassar, o barro também diminui. Ele chega lá, uma bolona assim, e vai diminuindo e fica pequenininho. É assim que o oleiro trabalha. O oleiro, ele quer que nós ficamos maleáveis. Ele quer que nós ficamos puros. Então o primeiro processo é fazer com que nós nos sentimos menor. Porque quantas vezes nós chegamos na casa do oleiro, na casa de Deus, e nós chegamos achando que somos maior, chegamos achando que somos melhores, chegamos achando que tem mais unção. Aí Deus fala: eu tenho que tirar algumas impurezas deste barro. O barro, ele vem com torrões. O barro às vezes, e esses torrões, melhor, é molhado por fora, às vezes por dentro ainda fica duro. O barro lá, ele pega um monte de barro e traz, joga água. Aí quando ele vai mexer, encontra alguns torrões no meio daquela massa, que por fora ele está molhado, mas por dentro ainda está duro. Está pegando? Às vezes tem aquela aparência de um bom vaso, mas por dentro ainda tem alguns torrões que precisa ser molhado. Aleluia. O primeiro processo então é você entrar na casa do oleiro e deixar o oleiro começar a fazer o processo da sua vida. Você vai receber água. A água que pode ser representada pela palavra que está sendo ministrada no seu coração, a presença do Espírito Santo, a palavra que vai falando com você e vai moldando o seu coração. Mas enquanto você não amolecer, enquanto você não reconhecer que você é um torrão e você precisa ser amaciado, você não consegue ser um vaso. Você não consegue ser um vaso. Isaías capítulo 1, versículo 25 diz assim: e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as suas escórias, e tirarei de ti toda a impureza. É isso que Deus faz com o barro. Deus pega o barro e vai tirando as impurezas, vai tirando os torrões, vai tirando os ciscos, vai tirando as pedras. Deus faz isso com o barro. Quem quer ser um vaso usado nas mãos de Deus? Tem que estar preparado para ser moldado por Ele. Aleluia. Mas é bom ser moldado por Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 7 diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É por isso que Ele faz isso.
É por isso que ele pega esse barro seco, ele começa a molhar, ele começa a trabalhar com esse barro, vai tirando as impurezas, vai tirando os torrões, vai tirando as pedras, vai tirando as raízes que estão ali misturadas. E o processo é demorado, não é de um dia para a noite. Às vezes vai ano, 2, 10, 20, depende do processo. Depende do quanto você está absorvendo da água, porque a água está sendo derramada, a água está sendo jorrada sobre nós. Todos os cultos nós temos ministrações da palavra, todos os cultos nós recebemos ministração no louvor, nós somos abençoados. Mas você sabe por quê? Que às vezes nós não nos tornamos uma massa maleável, um barro perfeito? É porque nós só conseguimos olhar os defeitos. Nós só conseguimos olhar a afinação, ou o som está alto, o som está baixo, a entonação não está assim, não está aquilo. Nós só conseguimos ver os defeitos. Isso são os torrões que estão no meio do barro, aleluia. Por fora está molhado, mas por dentro ainda está duro. Precisa ser trabalhado pelo oleiro. Mas o oleiro trabalha. Se tem uma coisa que o oleiro não tem, é preguiça de trabalhar, aleluia. Ele olha para você e fala: você precisa mais um pouquinho de amasso, eu vou dar um jeitinho, para aí, vou jogar mais um pouquinho de água, vou dar mais uma amassadinha. Talvez a mão não consegue, ele pega uma marreta, né, um pedaço de pau, dá uma batida naquele barro, até ele, né, se soltar. Mas é assim que Deus faz, aleluia. É na casa do oleiro que ouvimos, entendemos a mensagem do Senhor. Lembra bem, o primeiro processo, pegar o barro e trazer para a casa do oleiro. É o primeiro processo para fazer um barro, para fazer um vaso. E é lá na casa do oleiro que nós ouvimos a sua mensagem. O versículo 1 e 2 diz assim, do texto que nós lemos: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem.